Como julgar moralmente a pesquisa e a experimentação com embriões e fetos humanos? A pesquisa médica deve abster-se de intervenções em embriões vivos, a menos que haja a certeza moral de não causar dano nem à vida, nem à integridade do nascituro e da mãe, e contanto que os pais tenham consentido na intervenção de modo livre e informado. Disso segue-se que qualquer pesquisa, ainda que limitada à mera observação do embrião, tornar-se-ia ilícita sempre que, por causa dos métodos empregados ou pelos efeitos produzidos, implicasse um risco para a integridade física ou para a vida do embrião. No que diz respeito à experimentação, pressuposta a distinção geral entre a que tem finalidade não diretamente terapêutica e aquela claramente terapêutica para o sujeito mesmo, no caso concreto, deve-se distinguir também entre a experimentação exercida em embriões ainda vivos e a que é levada a cabo com embriões mortos. Se estão vivos, viáveis ou não, eles devem ser respeitados como todas as pessoas humanas. A experimentação não diretamente terapêutica com embriões é ilícita. Nenhuma finalidade, ainda que nobre em si mesma, como a previsão de utilidade para a ciência, para os outros seres humanos ou para a sociedade, pode, de modo algum, justificar a experimentação em embriões ou fetos humanos vivos, viáveis ou não, no seio materno ou fora dele. O consentimento informado, normalmente exigido para a experimentação clínica com o adulto, não pode ser concedido pelos pais, que não podem dispor nem da integridade física nem da vida do nascituro. Por outro lado, a experimentação em embriões e fetos comporta sempre o risco, e até mesmo, na maioria das vezes, a previsão certa de um dano à sua integridade física, quando não da sua morte. Usar o embrião humano ou feto como objeto ou instrumento de experimentação representa um delito contra a sua dignidade de ser humano, que tem direito ao mesmo respeito devido à criança já nascida e a toda a pessoa humana. A Carta dos Direitos da Família, publicada pela Santa Sé, afirma: o respeito pela dignidade do ser humano exclui qualquer forma de manipulação experimental ou exploração do embrião humano. A prática de se manter em vida embriões humanos, em vivo ou in vitro, para fins experimentais ou comerciais, é absolutamente contrária à dignidade humana. No caso da experimentação claramente terapêutica, isto é, desde que se trate de terapias experimentais empregadas em benefício do próprio embrião, com o fim de salvar-lhe a vida em uma tentativa extrema e na falta de outras terapias válidas, pode ser lícito o recurso a remédios ou procedimentos ainda não plenamente convalidados. Os cadáveres de embriões ou fetos humanos, voluntariamente abortados ou não, devem ser respeitados como os restos mortais dos outros seres humanos. De modo particular, não podem ser objeto de mutilação ou autópsia se a sua morte não for assegurada e sem o consentimento dos pais ou da mãe. Além disso, deve-se sempre salvaguardar a exigência moral de que não tenha havido nenhuma cumplicidade com o aborto voluntário e que seja evitado o perigo de escândalo. Também no caso de fetos mortos, como no que diz respeito aos cadáveres de pessoas adultas, qualquer prática comercial deve ser considerada ilícita e deve ser proibida.